que o pessoal fala o RPG, RPGs com elementos de aventura, umas coisas assim. Esse jogo, ele é bem... me parece mais um jogo de aventura, às vezes mais um jogo de ação, do que um RPG de ação. Me parece mais um jogo de aventura com elementos de RPG. Calma, tô falando tudo errado. Eu vou cortar tudo isso. Eu vou cortar. E aí, gente, aqui quem fala é o Gam. Estou aqui com o meu grande amigo Castilho. Estamos entre Ocelotes e Sephiroths. Hoje nós vamos falar de grinding, um assunto que acho que a maioria das pessoas adora fazer, né? Grinding. Vamos lá, Castilho, dá um oi aí pro pessoal. Vou começar o podcast de hoje. Oi. Entendeu? Você só fez o que foi pedido, né? É aquele esquema de, tipo, passar com 60, assim. Passar com 60 é fazer o mínimo que dá pra você passar no negócio, mas brincadeira. E aí, meu caro, e aí, gente, espero que todos estejam bem. Aqui, onde a gente mora, o calor parece bater um recorde hoje, de novo. Tá... todos os dias, né, da última semana. Todos os dias, então aqui tá sendo com o ventilador na cara mesmo, pra gente conseguir gravar esse podcast. Mas é isso aí, hoje é o assunto grinding. Eu não sei de onde você tirou o que muita gente gosta de fazer. Mas bora lá, hoje formato expresso, porque o calor está aí queimando nossos miolos desde a semana passada. Força aí para todos os guerreiros enfrentando esse calor dos infernos. Força também para os outros que não estão. E só para lembrar rapidamente aí, pessoal, se curtiu os nossos podcasts, curtiu o episódio de hoje, considerar dar um like aqui no vídeo, comentar, se inscrever no nosso canal, é muito legal e dar uma força pra gente. E também para dar uma olhada na nossa página do Instagram, o link vai estar na descrição. A gente posta lá de segunda a sexta, de tudo, né? Basicamente, tipo, fala de jogos antigos que a gente já adora, que são referência para nós, coisas que a gente tá vivendo no momento, algumas coisas mais recentes, e é de tudo mesmo de jogos, e é bem legal lá o formato que a gente faz. Os posts do Castilho são excelentes, sempre. Tiro os jogos que eu nunca ouvi falar, que o povo adora, Tide, Tasmanian Tiger, mas é isso aí, vamos começar. É o mascote não oficial do canal. Não. Deixa pra lá. Mas vamos aí, Castilho, você que adora grind, eu vou deixar você começar hoje. Conte pra nossa experiência com grinding, o que você tem pra falar? Eu já falei assim em alguns episódios, em outros momentos eu já dei uma amostra assim do que eu penso sobre grinding. E esses dias, quando a gente decidiu que o tema de hoje ia ser esse, eu pensei o tanto que é um assunto mais complexo do que eu pelo menos imaginei. Porque o grinding, ele é uma experiência central na grande maioria dos RPGs, assim, né? A questão da repetição, ela tá presente em muitos RPGs, sobretudo nos RPGs japoneses aqui que a gente tá tendo como referência. E eu gosto do grinding quando eu decido fazê-lo assim porque eu quero, não quando é uma coisa imposta pra mim, porque eu acho que vem muito uma coisa de ritmo de se jogar, né? Obviamente tem gente que vai querer fazer grind um tempo todo, ficar um level ou mais assim acima do que se espera assim uma determinada parte do jogo, para poder passar mais tranquilamente, né? De repente a pessoa tá tendo dificuldade em alguma parte, mas eu acho que tem que ter uma coerência aí, né? Porque o jogo ele cria uma progressão para você, né? O jogo sabe que em um determinado ponto da história vai ter uma média das pessoas que vai estar em um determinado nível, né? Quebrar esse nível assim do nada, né? Você tá jogando o jogo tranquilamente. E do nada você, sei lá, você encontra um chefe que é absurdamente difícil dentro do contexto que você estava jogando, e isso vai te obrigar a fazer um grind para você conseguir passar. Isso tudo acontece do nada, sem você esperar ou querer. Isso eu acho frustrante. Eu acho que o grind ele é bom quando ele é uma opção
e não quando ele é uma coisa imposta pelo jogo. Isso é um pouco para resumir assim o que eu penso. Eu tô com uns exemplos aqui na manga para atacar na discussão, atacar os exemplos. Mas é isso aí, para resumir um pouco o que eu penso, eu acho que é por aí. E você, o que você acha? Eu sei que você gosta de grinding. Não, cara, você... Não, encerra aí o seu ponto, desculpa. Eu não tenho nada pra falar. Tá calor. Pô, cara, você sempre tem coisa pra falar. Tá calor. Mas fala cara, aí, pode... Ah, fala logo, pô. Então deixa eu falar, cara. Cara, mas a questão pra mim, você falou perfeitamente, assim, o grinding, eu gosto de fazer à medida que eu vou jogando o jogo, assim, pra eu levar o jogo do meu ritmo mesmo, fazer as coisas de forma mais tranquila. Acho que Final Fantasy VII, por exemplo, que é um jogo que eu joguei recentemente, o original. Eu tentava sempre fazer umas lutas a mais entre os lugares. É um jogo que pedia isso muito pouco, assim, pra fazer as coisas. Eu senti, assim, é um jogo bem tranquilo de ir jogando. E eu gosto, assim, de deixar minha jornada mais fácil, assim. Acho que até por um pouco de medo disso, assim, porque quando eu era mais novo eu sempre esbarrava nessas dificuldades eles chamam de difficulty spike, né? Você chega no ponto que o jogo meio que trava todo. É o espinho dificultoso. Muito boa tradução, a gente devia usar isso agora direto. Então, o espinho dificultoso aí, acho que sempre uma coisa que eu odiava esbarrar nisso. Então, meio que uma coisa que eu passei a fazer é sempre fazer um grind preventivo, assim, digamos assim. E eu meio que gosto de fazer isso agora, porque, como eu falei, deixa a jornada do jogo mais fácil, assim. A gente estava conversando agora há pouco do Breath of the Wild, que é um jogo que eu tenho, pra variar, é o assunto do momento aqui do canal. É um jogo que eu levei com bastante cuidado, assim, eu fazia o horde de tudo, assim. E claro que é um grind bem... Não é bem um grind, né? Assim, que o grind no sentido mais clássico é você subir de nível, você fazer a mesma coisa 1000 vezes. No Breath of the Wild ele tem um contexto totalmente diferente, né? Eu fiquei lembrando um pouco disso, assim, como é que eu acho que o jeito que a gente jogou o jogo foi bem diferente, assim. E esse contraste é legal, assim, ele fala muito sobre a liberdade que o jogo dá. Mas o que eu queria falar é que eu gosto muito como os action RPGs e alguns outros RPGs de turno também, recentes, eles têm tirado esse elemento de grinding, assim, eu sinto. Eles têm facilitado você fazer grinding. Eu acho que isso ajuda muito o jogador que quer só se divertir mesmo, uma experiência mais casual. Eu acho que essa parte do jogo nunca é uma coisa que ninguém sente muito recompensa de ficar lá, tipo, 1000 horas e, tipo, pra ganhar 2 níveis, assim, pra você chegar no nível máximo. Assim, acho que a maioria das pessoas acha isso meio tedioso. Eu gosto como é que os desenvolvedores têm caminhado para deixar a experiência mais suave, assim, e deixar o post-game principalmente o post-game, né? Tipo, depois que você acaba o jogo, deixar ele mais divertido, com coisas diferentes para fazer e não ficar nessas coisas, essas tarefas tediosas, repetitivas. Eles vão te dar lutas difíceis e eles vão te dar mecanismos para você chegar no nível máximo, por exemplo, mais rápido, para você fazer essas lutas de maneira mais divertida, uma maneira que vai te agradar mais. Se você não quiser, você simplesmente não usa essas coisas e você vai no nível que você quer. E muita gente faz isso. Consigo pensar em Kingdom Hearts como exemplo principal, sobre isso, Kingdom Hearts 3, mas eu vou passar a bola para você antes que eu entre em Kingdom Hearts, aí eu nunca mais vou parar de falar. Total, assim, inclusive um dos exemplos que eu ia trazer hoje, desses jogos recentes que praticamente vem descartando essa ideia do grinding. Um deles que eu joguei recentemente é o próprio Final Fantasy VII Remake, que ele tem uma estrutura, apesar de, enfim, levar o nome Final Fantasy e o número de um dos Final Fantasies mais conhecidos, aclamados de todos, que você inclusive já até citou aí, ele tem uma estrutura muito diferente do que a gente está acostumada de RPG japoneses no sentido tradicional.
o jogo é muito linear. Parece mais um jogo de ação com elementos de RPG do que um RPG com elementos de ação, assim. O jogo é bastante linear e ele não te dá, assim, praticamente não te dá margem para você, sei lá, desviar do caminho ou ficar um pouco mais de tempo numa área só matando inimigos e subindo de nível mesmo, assim. O jogo ele tem um tipo de restrição, assim, na progressão, que ele é bem de jogos de ação e de aventura, assim, me lembraram. Porque você não tem necessidade de fazer grind. O jogo ele é estruturado de uma forma que provavelmente o nível que você vai terminar o jogo é o mesmo que o meu, que provavelmente é o mesmo de outras pessoas que jogaram e tal, e assim vai ser o jogo, né? Você vai jogar o jogo do início ao fim e não tem essas áreas no sentido tradicional que você vai ficar matando inimigos para subir de nível. Agora, tem um diferencial que é o conteúdo pós você ter zerado o jogo, né? Que aí você libera uma dificuldade mais difícil e aí os inimigos eles realmente vão te dar muito trabalho. E aí, às vezes, um grinding ele pode ser necessário, mas mesmo assim ele não é essencial no sentido que a gente conhece. É um jogo que ele utiliza muito mais da sua habilidade, a habilidade enquanto jogador, de gerenciar o sistema de combate, do que de fato o nível, né? Você subir de nível, o nível do jogo ele praticamente não tem impacto nenhum na jogabilidade do jogo. Então, mesmo assim, o máximo de nível que você pode alcançar, né? O nível máximo, ele é muito pequeno, que é o nível 50. Por conta desses fatores, assim, é um jogo que praticamente não liga para essa coisa de nível e que está muito mais interessado em testar suas habilidades enquanto jogador do que um número simplesmente, né, que vai aumentar os seus status, né, tipo, sei lá, sua força, sua defesa, seu HP, esses status mais usuais. Isso pro Final Fantasy VII Remake pouco importa. Na verdade, importa muito mais o gerenciamento, e é um jogo que não te abre essa oportunidade de fazer grinding, se no caso você é alguém que curte fazer grinding nos jogos de RPG, assim, de uma forma mais tradicional. Isso eu achei uma mudança bem interessante, eu fiquei bastante surpreso, na verdade, porque vem de um jogo em que o sistema de progressão, né, o sistema de mundo e tal, ele te abre a oportunidade para você fazer isso, né? Te abre a oportunidade de, em certos momentos, você estar em lugares que você pode repetir batalhas à exaustão, simplesmente para subir de nível. E o 7 Remake, ele abole completamente essa noção. Mas eu fico bem feliz assim com essa ideia de um sistema com menos grinding, até por, como a gente já falou também aqui várias vezes meio disso, eu acho que um jogo que meio que controla melhor como o seu desempenho no jogo vai indo, tende a ser mais divertido, assim. Eu acho que alguns exemplos são os jogos de Mario, que você não tem esse conceito de level up, ou um jogo tipo Mega Man, assim, que você tem mais habilidades, não tem também esse sistema de subir de nível e aumentar recursos. Tasmanian Tiger, um grande clássico aí dos jogos. Quando esses jogos tiram esse mecanismo de level up, aí os desenvolvedores eles têm uma noção melhor, porque eles não têm que ficar fazendo estimativa de níveis, então não tem um jeito meio errado de jogar, né? Você tem só um jeito de jogar que é único. E eu acho que isso que deixa a experiência mais fácil de você deixar solta mesmo. Ao contrário disso, se você limita bastante o jogador e dá uma experiência mais linear, eu acho que isso também tem suas vantagens. Embora algumas pessoas achem que é um modelo meio rígido e tal, eu acho que cabem sim vários tipos de jogos. A gente não tem que só ficar fazendo jogo open world e tal, isso é uma coisa que a gente falou no episódio da semana passada, né? E estruturas lineares funcionam bem, assim. Eu tenho bastante interesse de jogar o 7 Remake. Falei que eu não ia pegar esse jogo até sair tudo, mas talvez se o preço abaixar aí no PlayStation 4 eu acabe pegando, assim, porque eu tenho muito interesse em ver como é que esse jogo saiu, que você faz propaganda direto dele aqui, e eu tô bem interessado, assim, pra saber como é que esse sistema acabou saindo.
É um sistema assim que aplicaram que ele diminui significativamente assim, essa quantidade de variação e improviso dentro desse sistema de evolução que você pode ter. Assim. Como eu falei, quando você for jogar o Final Fantasy VII Remake, possivelmente você vai zerar o jogo no mesmo nível que eu tava. Mas mesmo assim, o jogo ele não considera muito essas variações, digamos assim, numéricas ou abstratas que o nível oferece, né? Ou então mesmo esses status que eu já citei, ele considera muito mais a sua habilidade enquanto jogador e o modo mesmo como você vai equipar e utilizar as habilidades dos seus personagens durante a batalha, né? Eu acho um sistema interessante, assim, foi uma novidade para mim porque eu tô acostumado, como eu falei, com RPGs, no caso japoneses, que realmente abrem essa possibilidade de você abusar um pouco da repetição, né? No sentido de que você, se quiser, pode gastar um tempo a mais para ficar um pouco mais poderoso na área designada e assim passar dela com mais facilidade. Essa é uma possibilidade que eu acho interessante, assim, porque eu acho que ela causa mais variações nesse sentido mais abstrato da coisa, né? Mas mesmo assim, eu acho que os dois funcionam bem. Os dois tipos, assim, o mais aberto e o mais linear. Agora, Uhum. o que eu acho que não funciona bem é um jogo chamado Star Ocean que você O cara joga. joga todos os Star Ocean e ele odeia todos. Pois é, eu amo e odeio todos, é engraçado isso. Mas é absurdo, assim. Eu lembro quando eu tava jogando Star Ocean 2, que é um jogo mais antigo, assim, ele foi lançado para PlayStation 1, teve alguns ports, e é um jogo muito bom, assim, é um RPG que eu gosto bastante, assim, deve ser o melhor da série. E joguei o jogo com tranquilidade na maior parte do tempo. Fui fazendo, seguir a história principalmente, fiz pouquíssimos objetivos opcionais, mas joguei o jogo com tranquilidade, assim, as batalhas consegui vencer elas com êxito na maior parte do tempo, foi tranquilo, assim, mas chegou no último chefe e de repente você tem um espinho dificultoso absurdo, assim, de um jeito que eu nunca vi em um jogo. De tão absurdo que era. E eu fui pesquisar, assim, né? Porque eu não estava conseguindo passar do chefe de jeito nenhum. E o que o pessoal me falou era que você teria que, sei lá, ter o dobro de nível que eu tava quase para Eita. passar e ter umas habilidades, assim, uns personagens, porque Star Ocean 2 tem uns personagens opcionais e tal. Mas assim, isso me deixou muito frustrado com o jogo, porque me pareceu totalmente desproporcional com o que o jogo inteiro estava me apresentando. Um tipo de aventura que tinha uma coerência, assim, no sentido de progressão, de não me fazer ter que parar o caminho que eu estava seguindo para fazer batalhas e mais batalhas para evoluir. E de repente você tem a maior barreira para completar o jogo, que é o último chefe, que é insano assim e te desmotiva a jogar completamente, porque é uma barreira que o jogo tá te impondo, pelo menos para mim, que te desestimula bastante, porque você está jogando o jogo de um jeito e de repente você é forçado a não jogar mais daquele jeito. Essa é um grande dilema dos jogos de RPG, né? Você pode jogar abertamente até um certo ponto, mas inevitavelmente você vai ter que passar de um desafio que ele requer alguns requisitos mesmo, né? Ele requer de você algumas habilidades ou estar em um determinado ponto de evolução com seus personagens, que não necessariamente é onde você está. Existe sim esse certo controle, né? Em determinados jogos, principalmente os mais antigos, se você não tivesse um determinado nível, não tivesse conseguido determinada coisa, você possivelmente não conseguiria passar. É o caso, por exemplo, do Star Ocean 2. Mas não só do Star Ocean 2, poderia citar o 3 e o 4, eles são alguns que têm
difficulty spikes muito marcados. Em vários momentos do jogo você é obrigado a parar o jeito que você está jogando, o jeito que você estava, o ritmo que você estava experimentando a história para fazer grind. E isso é uma coisa que eu particularmente não curto, assim. Não pelo fato de ser o grind em si, não pelo fato de ter que repetir essas batalhas, porque se a gente pensar bem, o jogo inteiro já é uma grande repetição de batalhas. As batalhas comuns, raramente elas oferecem algum desafio fora do comum. Então, de fato, você o jogo inteiro já está jogando várias batalhas repetidas, então por que não mais um pouco, né? Eu acho que esse impedimento, essa imposição de uma forma nova de se jogar o jogo, né, de um novo ritmo de se jogar o jogo que é diferente do seu, isso eu acho que para mim é frustrante. Por isso que eu vejo um pouco o grinding de uma forma talvez mais negativa. Porque eu sinto que às vezes alguns jogos eles impõem essa barreira e aí você é obrigado a fazer uma coisa que você não tá necessariamente a fim de fazer, né? Faz muito sentido, eu acho que o problema que os JRPGs mais tradicionais esbarram é que eles estão no meio desse passam uma moto Speed Racer aqui, versão Speed Gun. Racer versão Gun. Eu acho que os JRPGs mais tradicionais eles esbarram no problema de que eles não são nem tão lineares e nem totalmente abertos, né? Assim, então você acaba gerando essa frustração, porque ele deixa você fazer as coisas do jeito que você quer até certo ponto. Porque senão você vai esbarrar num chefe difícil, no espinho dificultoso. Você vai acabar passando por esse problema. Eu mesmo passei por vários, eu tava lembrando aqui que o último chefe do Final Fantasy X pra mim foi tipo um inferno, eu odeio aquele chefe, fiquei um tempão apanhando dele, e aí quando eu vi que tinha outra fase eu assustei, mas aí era tipo, o resto da luta é tipo de graça, assim, meio que. E também o Tales of Symphonia Dawn of the New World, o último chefe também é bem irritante, e eu tipo, apanhei assim pra conseguir matar ele. Essa coisa, né? Você acha que você tá indo bem, você tá fazendo o grind que você acha que você tá necessário ali. E quando você tem que fazer tudo de uma vez, aí as coisas meio que. O trem sai do trilho total, né? Assim, você perde o investimento que você tava tendo no jogo. Você tava aproveitando o jogo todo do seu jeito e agora você é forçado a seguir a narrativa. Não a narrativa, né? Mas seguir o ritmo que o jogo tá impondo. E isso geralmente não é divertido pra ninguém, assim. Ainda mais quando você tá no final do jogo e se chega no último chefe é porque você quer zerar o jogo. Você quer Demais, terminar exatamente. ele. Se estou Final Fantasy X, eu tive o mesmo problema com esse chefe. Me pareceu uma coisa desproporcional mesmo. Inclusive, eu diria até que a última dungeon do Final Fantasy X é bem chata, assim. Sim. Eu não gosto daquela dungeon nem um pouco. Aquela última dungeon como um todo também. Entendo, assim, que por ser um RPG, você tem que fazer as coisas também, né? Você não pode sair. Porque, tipo, não é Zelda, no sentido de que você. Zelda eu tô falando pré-Breath of the Wild, porque o Breath of the Wild complicou um pouco a situação. Mas antes, você não tinha necessidade, assim, nenhuma mesmo, se você parar pra pensar, de derrotar os seus inimigos. Além de, sei lá, conseguir algum pro seu estoque, uma flecha, um coração, alguma coisa. Mas de modo geral, derrotar um inimigo não faz diferença assim pro seu personagem enquanto progressão assim. Antes dele matar o inimigo, depois dele matar o inimigo, ele continua a mesma coisa. Então, em algumas sessões do jogo você simplesmente pode evitar os inimigos sem qualquer prejuízo para sua progressão. Agora, nos RPGs, eu acho que é importante lembrar que quando a gente está falando de RPGs, a gente está mencionando mais RPGs japoneses porque é de onde vem a nossa principal experiência, assim. Mas... Acho que eu nunca joguei um ocidental, pra verdade. Continue. Boa. Isso aí, eu acho que eu joguei uma vez. Eu cheguei a jogar The Witcher. Mas enfim, se você simplesmente decide ignorar todos os inimigos, você vai ter um prejuízo. Toda vez que você decide não matar um inimigo, você tá deixando de ganhar experiência e por causa disso você tá deixando de ficar mais próximo, de subir no nível e tal. Tem todas essas coisas. Então, se você decide jogar
o jogo ignorando tudo, desde o início, você simplesmente, quando chegar no primeiro chefe, provavelmente não vai conseguir. Ou então, quando chegar no segundo chefe, você já tá preso no jogo. Porque você não evoluiu, assim. O jogo, ele dita essas coisas. Eu tive uma experiência engraçada. A primeira vez que eu joguei Final Fantasy XIII foi no lançamento. Assim, eu comprei o jogo no lançamento. No jogo que eu tava super animado. E até engraçado, porque até ele, eu nunca tinha jogado um JRPG na vida. Então ele começou sendo com o Final Fantasy XIII. E também foi a minha introdução pro mundo de Final Fantasy. Mas eu não entendia muito bem, ainda mais que eu só desses jogos assim de aventura e tal. Eu só vinha mais, por exemplo, de um Zelda, que era um pouco mais próximo, assim, de RPG. Então eu não entendia muito bem essa coisa de você ter que matar inimigos, assim, sempre que você puder matar inimigos, porque é bom. Então a maior parte do tempo eu ignorava os inimigos. Eu realmente desviava deles, não lutava. E chegava em um momento que essa conta vinha, né? Coisa de, sei lá, você ficar preso num chefe e aí você ser obrigado a evoluir, a matar os inimigos que você não matou, né? E evoluir, né, de fato. E passei por esse perrengue várias vezes durante o jogo. Várias vezes eu fiquei preso em chefes e eu tive que matar vários inimigos, fazer o grinding mesmo, que foi simplesmente os inimigos que eu não tinha matado antes, pra eu chegar, sei lá, na média que o jogo queria que eu chegasse para conseguisse vencer a batalha. Então tem essas coisas, né? Tipo, às vezes a dificuldade que você tá passando, o grind que você tem que fazer, é os inimigos que você simplesmente não matou e que você deveria ter matado, né? O jogo ele tá te mostrando naquele momento que você sim deveria ter matado mais. É aquela música dos Titãs, né? Deveria ter, não sei o que, feito mais coisas, Devia ter matado mais. Exatamente. Feito grind mais. Evoluir Como? De nível pra quê? Mas então é isso, assim, tem esse lado do grind, né? Tipo, às vezes é a coisa que você não fez no jogo e agora você tá sendo obrigado a fazer. Uma coisa que eu queria falar aqui, que eu tava até pensando sobre esse assunto recentemente, que eu vi a review do Dunk do Dragon Quest XI, e aí ele reclama disso, assim, que o Dragon Quest XI ele deixa você evitar inimigos aleatórios completamente, assim, né? Os inimigos estão andando no mapa e eles raramente te perseguem. E o Dunk odeia RPG, eu não sei porque ele continua jogando, é só pra, acho que, gerar aí esse ciclo de clickbait aí, pra ele ficar reclamando de jogo, o povo acha bonito, mas ele continua jogando, e aí ele tava reclamando disso, sim, ele meio que reclama do Dragon Quest XI e de RPGs em geral, assim, ele meio que faz uma crítica de, tipo, você vai escutar muito essa música, aí ele toca a música do encontro, tipo assim, quando você encontra o inimigo, toca uma musiquinha rapidinho, assim, tan, no Dragon Quest XI, né? Aí, tipo, ele toca um monte desse tan, assim, tipo, várias vezes, aí depois ele toca no Final Fantasy VII, ele vai tocando de todos esses jogos. Mas eu acho que uma coisa que meio que passa despercebida, assim, acho que a gente também não deu valor apropriado para essas lutas aleatórias que tem também em RPGs, é que essas lutas também servem para você. Eu acho que o desafio das dungeons é muito também sobre os recursos que você vai usar para você chegar até o fim, assim. E, claro, você pode falar, eu não vou gastar recurso nenhum e vou chegar até o final. Mas aí o que acontece? Você vai ficar sem experiência. Então, uma coisa que eu tive muito prazer, por exemplo, de jogar recentemente Tales of Vesperia, era controlar meus recursos para eu chegar até o final da dungeon e sobreviver assim e ganhar uma experiência boa. Então eu tinha que tomar cuidado com a quantidade de MP que eu gastava, a quantidade de MP que minha equipe gastava. Eu toda hora tirava habilidades das listas de habilidades que a minha equipe, os meus parceiros da equipe podiam usar. Porque eles gastavam muito MP, na verdade TP na série Tales. Então eu acho que esse desafio da dungeon é legal, assim, tipo, os inimigos aleatórios não são mais... eles não são só, tipo, tão ali meio que pra só fazer grind também. Eu acho que o desafio da dungeon é você conseguir matar eles todos, aí você vai ganhar os recursos que você precisa,
mas ao mesmo tempo o desafio é você chegar até o final tendo usado seus recursos de maneira boa, assim, de uma maneira que você vai conseguir enfrentar o chefe depois também. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado também nisso, porque acho que é meio que, às vezes a gente meio que passa despercebido, assim. Porque também não adianta gastar tudo e chegar no final e você gastou os seus melhores recursos, ou então sua barra de magia inteira, e enfim, você fica impossibilitado, né? A batalha fica muito mais difícil também, né? Sim, e aí, tipo, o desafio não é tanto cada luta em si, mas é você administrar os recursos, pra você não chegar nas lutas finais sem nenhum item, sem chegar sem MP, igual você falou. E eu acho isso mais interessante, e inclusive, como agora eu pensei nisso, agora também que eu tava falando da série Tales, uma maneira muito interessante de você também tirar essa coisa meio aleatória, você controla os inimigos que vão estar na dungeon, assim, né? Eu acho que isso funciona super bem na série Tales, porque todos os inimigos que estão na dungeon, eles são gerados, e, tipo, se você encontra um deles, você vai ter um encontro de luta. E aí, tipo, acho que uma boa prática é você matar todos que estão ali, tipo, todos os encontros possíveis ali. E aí ele tira essa aleatoriedade e deixa mais interessante, assim, tanto para o desenvolvedor controlar quanta experiência mais ou menos você vai ter, tanto para você saber também que se você está progredindo bem, assim. Eu nunca tive que ficar... eu fazia isso que eu gosto, assim, como a gente estava falando. Mas você não tem que tanto ficar voltando, e é um jogo que vai ficar tipo, pedindo muita experiência a mais, assim. Eu nunca tive esse problema no jogo. E eu fiz poucos encontros a mais, na coisa que eu ficava exagerando também. E o jogo controla isso bem ao colocar os inimigos na fase. Eu acho que isso é interessante. E eu acho que, inclusive, que o Dragon Quest 11 faz essa mesma coisa. Assim. Acho que o desafio da fase é você chegar no final tendo administrado seus recursos bem. Eu acho que isso é interessante também das dungeons. Eu acho que vale a pena levantar. Recentemente eu joguei um dos RPGs mais fantásticos que eu já joguei. Que se chama Resonance of Fate, platinei o jogo. Um jogo que, se você brincar demais, der muita bobeira, você vai ter sim fazer grind, até porque a dificuldade do jogo é acima da média. Já falei desse jogo algumas vezes em outros episódios. E esse jogo é bem difícil. Ele é conhecido pela dificuldade alta. Então, com dificuldade alta, você às vezes tem que responder com o quê? Com grinding, né? Mas a segunda vez que eu zerei esse jogo foi tranquilo. Eu não tive que fazer muito grinding e tal. Foi bem rápido. Mas o que acontece? Eu queria platinar o jogo e um dos desafios de platinar o jogo é que você tinha que cumprir todos os desafios da arena. Que é uma coisa que quando eu ouço em RPG até me dá arrepio. E na arena são basicamente, para você conseguir vencer tudo, você tem que vencer 500 batalhas. 500! Yikes. Meu filho, se isso não é grinding, isso é o quê? Tipo assim, eram batalhas, assim, 500 batalhas ao todo, e elas variavam de dificuldade, né? Obviamente tinha umas batalhas super fáceis, que você acabava em segundos, e outras que demoravam alguns minutos. Mas cansativo, né? Demorado e tal. E isso aí pra mim foi, tipo, acho que o grind mais pesado que eu já fiz em um videogame sem ter a intenção de passar de alguma coisa. Foi, tipo, eu fiz pra conseguir o troféu. Um jeito bem tranquilo que eu fiz, assim, porque chega uma hora que fica repetitivo, né? Você entra na batalha, você tá escutando aquela mesma música que você escutou há 70 horas durante o jogo. Então, minha dica é, coloca um podcast pra ouvir. E por que não? Coloca o. Por que não o nosso? Por que não o nosso, né? Eu fiz tanto isso, né? Botei podcasts de outras pessoas, coisas que dava pra ouvir. Por que não o nosso, né? Eu queria fazer um breve comentário, breve mesmo, de que na hora que você falou completar os desafios e a arena, eu tive um Vietnam flashback isso aqui, Tales of Vesperia, que putz grila, velho. O jogo tem 9 personagens, os caras te fazem completar o mesmo coliseu de 200 batalhas, uma vez com cada um. Aí depois eles falam, o de 200 é diferente do de 100, que as 100 batalhas são idênticas, as 100 primeiras são idênticas, então você tem que fazer 300 vezes, tem 300 lutas, você tem que fazer com 9 personagens. E é tipo assim, foi um saco, mas enfim. Eu imagino que tenha sido mesmo. É tipo, as coisas, né? Tipo assim, por que você não colocou todas as recompensas no de 200?
Por que você não fala, você tem que completar só com 5? Por que você tem que ser com todos? É pra estender o Todos tempo os do novos. jogo. Tipo, nossa. Aí eu fiz o grind fora e fui pra lá e fiz de olho fechado, mas não foi divertido não, essa parte do Coliseu, não foi não. Mas agora você sabe como deixar essa experiência menos Pois penosa. é, devia ter posto nosso próprio podcast lá pra ficar rindo. Ou de outra Exatamente. pessoa aí também, pra dar uma forcinha. Mas agradecer a todo mundo aí que escutou até então, nosso podcast expresso dessa semana, não tão expresso. Agradecer a todos que escutaram, agradecer meu grande amigo Castilho aí, como sempre, com informação de qualidade, com humor de qualidade, com voz de qualidade, tudo de qualidade esse cara tem. Mas aí, lembrando todo mundo, se escutou até então e gostou do nosso podcast, nosso episódio, dá o like aí, considere se inscrever no nosso canal, deixa um comentário falando o que você acha sobre grind e sobre outras coisas que a gente falou aqui também hoje. E isso aí. É isso. Não, mas Um é beijo isso a aí. todos. Valeu a todo mundo que escutou. Agradeço os elogios, Gun, e retribuo eles em dobro. E Pô, cara, valeu. é isso aí, mano. E é isso. A gente tem uma penca de episódios aqui no canal também para vocês escutarem vários assuntos. Quem puder aí dar uma força, né? Escutar a gente falando bobagem. Mas Que é isso, isso. jogos é um assunto sério. Exatamente. Mas as piadas que a gente faz, não. É. Mas é isso aí, meu cara. Até semana que vem e um abraço a todos. Falou! Desligando agora.